A fauna é o conjunto de animais existentes numa determinada região. Juridicamente, o conceito de fauna se divide em fauna silvestre, animais domésticos, animais exóticos, dentre outras classificações. A Constituição estabelece que é dever do Estado proteger a fauna e a flora, protegendo também as espécies ameaçadas de extinção. A legislação brasileira estabelece uma diferença entre animais silvestres e animais domésticos. Os animais silvestres são aqueles que existem na natureza brasileira, ou então que utilizam a rota migratória do Brasil. Então, pássaros que passam pelo Brasil, esses são considerados animais silvestres. Então, temos o exemplo do papagaio, do jabuti, do mico-leão dourado, são animais que fazem parte da fauna silvestre brasileira. Em relação aos animais silvestres, a normatização é bastante rigorosa. Ela não permite, por exemplo, que uma pessoa crie animais silvestres sem a autorização do poder público. É proibido, por exemplo, colocar uma armadilha numa mata para prender, por exemplo, um canário da terra, né? Um passarinho da fauna silvestre. Então, já em relação aos animais domésticos, nós temos uma situação particular. Os animais domésticos podem ser criados livremente, porque a própria normatização estabelece a ideia de que esses animais são animais que dependem do ser humano para a sua sobrevivência. Então a gente precisa alimentar o nosso cachorro, ele perdeu o instinto de procurar na natureza o seu alimento. Então os animais domésticos podem ser criados sem necessariamente se pedir antecipadamente a autorização do poder público. A criação de animais silvestres sem autorização do órgão competente é uma atitude que é considerada crime pela legislação brasileira. Então, se uma determinada pessoa apreende, por exemplo, um mico na natureza e passa a criá-lo em sua residência, por si somente essa conduta já caracteriza crime. Além disso, é crime também capturar esse animal na natureza e colocá-lo à venda, seja a que preço for. Além disso, é preciso ressaltar também que a atividade de tráfico e venda de animais é a terceira atividade mais lucrativa do globo terrestre, é a terceira atividade ilícita mais lucrativa do globo. Só perde para o tráfico de drogas e também o tráfico de armas. Apesar de existir uma legislação protetiva em relação aos animais silvestres, os animais domésticos não podem ser alvo de maus tratos. A legislação estabelece como crime expressamente a atitude de maltratar animais domésticos e também o que se aplica também aos animais silvestres. Os maus tratos podem ser de diversas facetas. Então, o animal pode receber alimentação em quantidade inadequada, o animal pode ficar preso durante muito tempo. Todas essas atitudes caracterizam crime e, caso algum cidadão tenha conhecimento da ocorrência deste crime, pode se dirigir à delegacia, fazer a denúncia que serão tomadas as medidas cabíveis. O abate de animais para consumo humano segue diversas regras para que este animal não sofra em demasia, não tenha um sofrimento exagerado. Então existem regras, inclusive, de transportes e também de, no momento do abate, se insensibilizar o animal. O animal deve estar, portanto, não deve naquele momento sentir dor. É proibido, portanto, em razão da proibição constitucional de crueldade em relação aos animais, a instituição, a figura da rinha de galo, da briga de galo, também se aplicando aos cachorros. Em relação aos rodeios, existe uma lei específica, a 10.519, que estabelece regras específicas para que o rodeio não reste caracterizado como uma atividade ilícita. É proibido, por exemplo, a utilização de esporas ou de qualquer instrumento que cause um dano à saúde física do animal. Uma das espécies mais graves de crueldade contra os animais é justamente a questão do abandono. A própria conceituação que se dá à figura do animal doméstico
prever que se trata de um animal que depende bastante do ser humano. Afinal de contas, ele perdeu justamente a capacidade de caçar na natureza, de conseguir o seu próprio alimento. Por essa razão, pode-se conceituar também como atitude criminosa a figura de abandono dos animais.